Hoje a gente vai mergulhar no tipo bem específico de inteligência artificial, uma que um banqueiro de verdade poderia confiar. E já vou adiantar, o segredo aqui não é ser criativo, mas sim ser absolutamente à prova de falhas. Sabe, a primeira pergunta que vem à cabeça é: por que um banco não pega uma dessas IAs superpotentes que todo mundo está usando e pronto, resolve o problema? Pois é, a resposta para isso abre uma porta para um mundo de riscos e regras que é, assim, completamente diferente. É aqui que o bicho pega. Uma IA pública, dessas que a gente conhece, é feita para ser criativa, para, sabe, inventar até ideias, muitas vezes sem se preocupar se aquilo é 100% verdade. Para um banco, isso é o roteiro de um filme de terror. O que eles precisam é o completo oposto. Uma IA que seja factual, que cada resposta possa ser rastreada e, o mais importante de tudo, segura. Então, vamos entrar na primeira parte. O que significa colocar uma IA para rodar no setor bancário? Pensa nisso como teste de fogo, o desafio mais casca-grossa que uma tecnologia pode enfrentar. E quando eu digo casca grossa, não é exagero. A gente está falando de riscos que podem simplesmente paralisar um banco. Pensa só: multas de bilhões, dados de clientes vazando para todo lado, um erro de cálculo que quebra o sistema financeiro, a lista é de arrepiar. Então, a grande questão não é mais se um banco vai usar IA, mas como fazer isso sem arriscar o próprio negócio. E antes de pensar em algoritmo, em código, em qualquer coisa, a gente tem que falar das regras. E no mundo financeiro, essas regras são o que eles chamam de restrições duras. Pensa nelas como as leis da gravidade. Não dá para negociar, não dá para ignorar. Elas simplesmente existem. E dá uma olhada aqui, esses são os mandamentos. Olha só essa linha, auditabilidade. O que isso quer dizer? Que cada resposta, cada vírgula, tem que ser rastreável até a fonte original. Ou segurança, que opera no princípio de confiança zero, ou seja, não confie em ninguém, nunca. E essa aqui é genial, resiliência. O sistema tem que ser projetado para falhar de um jeito seguro, de um jeito previsível, principalmente quando ele não tem certeza da resposta. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Ela conecta o problema com a solução. A arquitetura que a gente vai ver, a tal da RAG, que de forma bem simples é como dar para a IA uma biblioteca super controlada para ela consultar antes de falar qualquer coisa, não é só uma firula tecnológica. Não, ela existe desde o começo para obedecer a cada uma daquelas regras. Beleza! Então, como é que se constrói essa fortaleza? Vamos abrir o capô e espiar a engenharia por trás disso, camada por camada, para entender como a confiança é construída. A estrutura é toda pensada de baixo para cima, que nem um prédio à prova de terremoto. Lá na base, no alicerce de tudo, está a governança e conformidade. Depois vem a camada de conhecimento, a IA de recuperação, depois a orquestração da IA e, lá no topo, a interface que o pessoal usa. Cada andar, cada camada tem uma função: garantir que as regras sejam cumpridas. Ok, agora vamos mergulhar no coração dessa máquina, no motor de conformidade. E tudo começa com a camada mais fundamental de todas: o que essa IA pode saber. E aqui está um ponto que muda tudo. Essa IA não sai por aí lendo a internet. De jeito nenhum. O conhecimento dela vem de uma biblioteca interna, super restrita, trancada a 7 chaves. É como se fosse um cofre, onde cada papel, cada documento foi carimbado e aprovado por um homem. E o que tem dentro desse cofre? Só a verdade oficial do banco. As políticas internas, as normas do Banco Central, os procedimentos operacionais, só coisa validada, checada e rechecada. E tão importante quanto o que entra é o que fica de fora. É terminantemente proibido dados pessoais que não foram totalmente anonimizados. Nada de logs brutos do sistema. E olha que interessante, nada de respostas de outras IAs. Por quê? Para evitar um efeito dominó, onde um erro de um sistema contamina o outro. Certo! Então a gente tem a biblioteca cofre. Agora precisamos de um bibliotecário. E não é qualquer um, é um bibliotecário extremamente rigoroso. O trabalho dele não é só achar o livro certo, mas também verificar a carteirinha de quem está pedindo, para ver se a pessoa tem mesmo permissão para ler aquilo. Isso nos leva a um detalhe técnico, mas que é crucial. Aquela busca inteligente, que entende o significado das palavras, a tal da busca vetorial, sozinha ela não serve. Por quê? Porque ela é ótima para achar coisas parecidas, mas ela não tem a menor ideia de quem pode ou não pode ver aquela informação. A solução, então, é o que chamam de busca híbrida. Imagina um funil.
Primeiro, a busca por significado joga um monte de documentos relevantes ali dentro. Aí, o sistema começa a aplicar filtros um por um. Esse documento vale para esse país? Esse usuário tem o nível de acesso necessário? A data de validade desse procedimento já passou? Só o que passa por todas essas peneiras é que chega do outro lado. E agora, a gente chega na camada que é, talvez, a mais importante de todas, a de orquestração. Pensa nela como o maestro e o segurança da boate, tudo numa pessoa só. Ele ouve o pedido, comanda a busca pela informação e, antes de deixar a resposta sair, ele inspeciona ela nos mínimos detalhes. E esse maestro segurança obedece a uma regra de ouro, a lei máxima de todo o sistema. O modelo de IA, ele simplesmente não pode responder nada que não esteja nos documentos que foram entregues a ele. Se a resposta não está ali, preto no branco, ele não pode chutar, não pode inventar, não pode alucinar. A ordem é clara, é melhor ficar calado. Tá, mas e se algo der errado? Aí entra o plano B, a lógica de falha controlada. Se o sistema acha um documento, mas não tem muita certeza, o que ele faz? Ele responde: informação não encontrada. Simples assim. Se ele acha 2 documentos que se contradizem, ele não escolhe um. Ele levanta a mão e chama um especialista humano. Isso é projetar para a segurança, na prática. E com isso tudo, a gente chega ao veredito final. O que essa IA representa não é um avanço em criatividade. É um avanço em segurança, resultado de uma série de escolhas muito deliberadas. E o ponto principal está todo aqui, nessa tabela. Não existe almoço grátis. Cada decisão de projeto tem um custo, uma troca. Para ter conformidade total, a conversa talvez não seja tão fluida. Para ter segurança máxima, pode ser que algum documento se perca no filtro. Para reduzir o risco com um humano no processo, a resposta vai demorar mais. É um sistema todo construído em cima de trocas conscientes. E isso mostra uma mudança de mentalidade. A IA aqui não é uma colega de brainstorming, é uma fortaleza de regras. E essa frase final, para mim, resume tudo de forma brilhante. A ideia não é construir uma IA para parecer inteligente. A ideia é construir uma IA para, literalmente, não quebrar o banco. O objetivo é precisão, auditabilidade e segurança. Ponto final. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? O que a gente viu aqui foi um projeto para o setor bancário. Mas será que outras áreas de altíssimo risco, como a medicina, o direito, a aviação, será que todas elas vão precisar construir suas próprias IAs fortalezas? Um futuro onde a segurança e a verdade são mais importantes que qualquer outra coisa? Acho que esse debate está só começando.